Bom, eu fui para o Japão no ano de 1990, né, no começo do ano. E assim, a princípio a minha intenção era ir ficar 2 anos, construir minha casa, né, e depois retornar. Mas o que aconteceu? Fui, fiquei quase 2 anos, voltei, e aí minha casa estava assim, erguida, mas não tinha terminado, faltava a parte de acabamento, né. Aí conversando com a minha esposa, assim, falei, a gente já conseguiu a casa, já consegue até morar dentro dela, mas e daqui para frente como vai ser, né? Só com a casa também a gente não tem perspectiva nenhuma, não tem sonho nenhum. Falei, então vou voltar mais uma vez, né? Tentar assim juntar um pouquinho de dinheiro para ver se abre alguma coisa ou se, sei lá, né? Dá uma melhoradinha melhor ainda, né? Porque é sempre uma busca, uma ambiçãozinha a mais. Aí acabei ficando mais 7 anos, no total quase assim 10 anos, né, no total. Só que assim, foi um pouco difícil porque no começo fui sozinho, deixei minha esposa e meu filho pequeno aqui, aí fiquei 2 anos, praticamente 2 anos e meio sozinho, porque voltei depois de 2 anos, mas depois voltei novamente sozinho, aí depois de 6 meses é que eles foram, né. E aí aconteceu, mudei de emprego assim 2 ou 3 vezes porque tava fraco onde a gente estava assim sem hora extra, então estava um pouco difícil. E para retornar também naquela circunstância, o preço da passagem, tudo, então ia ficar inviável, né? Então vamos ficar mais um pouquinho. Aí o menino, graças a Deus, se adaptou bem na escola, né? Depois que ele foi, né? A gente estava preocupado de ele não se adaptar por causa da língua, dos costumes, mas não, foi completamente ao contrário, né? Ele se adaptou super bem, né? E a gente, assim, aconteceu. Mudamos de emprego, né? Aí falei, vamos ficar mais um pouco. Aí a saudade e tudo, assim, né? Vamos voltar? Vamos esperar mais um pouco, né? Porque também a situação no Brasil não está tão boa, assim, não está estabilizada e tal. Vamos continuar. Aí foi prorrogando, e acabou ficando, assim, quase uma década lá, entendeu? Pode falar, seu Jorge. Seu Mário. Eu vim para São Carlos em 1952 e eu nasci em Santos e na época da guerra, eu estava com 13 anos, o descendente de japonês, alemão e italiano era obrigado a se retirar por causa da guerra. Aí nós fomos em Cândido Rodrigues, eu plantei algodão lá, plantei cereais, tudo. E com 21 anos, eu vim para São Carlos, em 1952. Logo fiquei amigo de tudo os pessoal e comecei a frequentar a Nipo de São Carlos. E tinha muita atividade. Naquela época, mais ou menos, eu calculo que tinha 200 sócios. E no meio de 200 sócios, sempre tínhamos brasileiros também, descendente brasileiro que participava. E para começar, esse Cláudio Muno, ele treinou judô lá e hoje é professor de academia. Então a gente escolhia os melhores atletas para formar o time. E como a raça de japonês é uma raça que não tem muita preguiça, a gente ia jogar futebol, mas não era um futebol bonito, era uma correria que ninguém segurava. Porque o japonês é esforçado, não é um craque na bola, né? Mas eles são muito esforçados. E com isso a gente ia nessas fazendas, pegar um dinheirinho para a gente ir, que a viagem custava um pouquinho, porque ia 2 times, né, jogar futebol na fazenda. E lá eles, depois do jogo, dava o check-in nas fazendas, mas para jogar nessas fazendas, naqueles tempos, não era fácil, viu? Era difícil, porque era muita confusão, aí eles não queriam perder e a gente também não, e no fim saía muito atrito nessas fazendas aí, principalmente na fazenda Itaguaçu, que precisamos
atravessar um brejo correndo para não apanhar do pessoal da fazenda lá. Isso aconteceu. Itaguaçu, o nome da fazenda. E fora isso, a fazenda do Lobo também, tinha o campo de futebol lá, mas era cercado de canavial em toda a volta do campo. E lá no meio que tinha o campo de futebol. Quer dizer que se a gente ganhasse o jogo não acabava. Até eles empatar e depois ganhar. E não tinha saída para vir embora porque era em toda a volta roça de cana. E assim era o futebol naqueles tempos. Isso é mais ou menos quando, seu Jorge? 1960? 1970 mais ou menos. 70. É. E o intercolonial? O intercolonial era todo ano, naquela época, que tinha esse torneio. Aí não podia entrar atleta brasileiro, né? Só o japonês. E cada ano era uma cidade que patrocinava esse torneio. Eu cheguei em São Carlos em 1977, com a minha família, para abrir um comércio no centro. E no começo eu não sabia que existia colônia aqui em São Carlos. Aí então eu ia muito na BASF, participava muito da BASF, fiquei vários anos lá. Aí quando eu descobri que tinha o NIPO, aí comecei a participar, acho que mais ou menos em 81. Aí comecei a participar dos bailes, cheguei aqui, tinha baile, acho que tinha karaokê também. E os bailes eram legais porque era bem assim, tinha os temas, né? Tipo a Noite das Bruxas, a Noite dos anos 60, a gente fazia os bailes aqui bem tranquilo, e era gostoso. Eu não conhecia muita gente ainda, mas aí a gente foi turmando, aí foi legal assim depois. Você chegou a participar de algumas atividades, você chegou a participar de diretoria ou não? Então aí com o tempo eu comecei a pegar amizade, aí comecei a entrar com o pessoal da NIPO, aí eu fui diretor social. Aí a gente fazia os bailes, assim, às vezes, uma vez por mês, a gente fazia uns bailes e dava certo. Só tem dia que enchia bastante, dava muito bom, assim. Como que era o carnaval? O carnaval também foi bem... Não era muita gente, mas era assim... Tinha os blocos, tinha o meu bloco que eu participava e o bloco de um outro pessoal. Aí a gente participava de concurso aqui, aí chegou uma época que o Caicão participou a prefeitura pediu para o NIPO fazer uma apresentação no carnaval. Aí eles fizeram um dragão assim, oriental, e na última hora a gente foi chamado para a gente participar, para descer junto, mas a gente não sabia, né? Aí, mas foi bom também, deu tudo certo. Retoma esse pedacinho para mim, fala, para a gente descer a avenida, porque o desfile era na avenida. É verdade. Então fala que era descer a avenida no desfile do carnaval. Retoma então, a gente foi convidado pela prefeitura. Então a gente foi convidado pela prefeitura para a gente participar do carnaval de rua, que descia a avenida. Aí nós fizemos um dragão assim, até bonito, assim, bem diferente, porque quando descia ele soltava fumaça. Então o povo ficava bem assim, animado, bateram palma, foi muito legal assim também. Nós descemos da avenida, acho que ia até o mercado municipal, que acabava ali, e foi muito bom também. Bom, eu comecei a frequentar a NIPO, eu acredito assim, não tenho uma data exata, mas eu acredito que na época dos anos 80, 81, né? Que assim, que marca bastante assim, que eu lembro bem, assim, as brincadeiras dançantes, né? Os bailinhos que na verdade eram feitos com fita cassete, né? Aquelas fitas que às vezes enroscava, tinha o globo com a luz negra, entendeu? Né? Aí tinha aquele grupinho assim que tinha as meninas ficavam de um lado, os rapazes de outro, assim, entendeu? E
assim, sempre tinha as brincadeiras praticamente todo sábado tinha. E assim, o karaokê que eu lembro também tinha muitos estudantes, né? Os universitários assim de fora que vinham aqui, eles faziam até na época dos Menudos, sabe? Eles cantavam aquelas músicas brega, assim, era assim, um ambiente tranquilo, legal, né? Bem divertido. E assim, o carnaval também eu lembro de um também, que também foi feito com fita cassete, né? Mas assim, aquele ambiente bem familiar, assim, né? Sem algazarra, assim, bem tranquilo, né? E outra coisa também é o esporte, né? Que o futebol, que eu joguei muito tempo, né? A gente ia jogar, naquela época assim, não tinha como hoje futebol society, né? Era mais assim, futebol de campo mesmo, né? 11 na linha e ia para as fazendas, né? Que visava sempre aquele torneio de Araraquara, que ele é famoso, assim, até hoje, né? Até hoje ainda existe, né? No mês de agosto, aniversário de Araraquara, eles convidam vários caicãs, né? Diversas cidades e sempre vai. Ultimamente, sim, tem levado o time, mas parece que, como society, diminuiu o número de atletas, mas está mais difícil de reunir, né? Naquela época, parece que todo mundo a única diversão era o futebol, né? Então, eles chamavam para jogar no domingo, assim, ia para as fazendas. Tinha aqueles 2 times, né? Que era o primeirinho, o segundinho. Então, o segundinho já era o pessoal mais fraco, depois o primeirinho já é o pessoal, né, mais habilidoso, mais experiente, né? Então, que marcou bastante, que eu joguei bastante futebol durante bastante tempo. E também joguei vôlei, né? Inclusive, em São Carlos a gente chegou a ter time bom, forte, assim, que em Araraquara chegou a ser tricampeão masculino. O feminino também tinha as meninas, né? Que treinava junto com o time de São Carlos, né? Tinha umas Nicei alta e o masculino também com os estudantes, mais o pessoal daqui de São Carlos, né? Dava para fazer assim, times bons, né? Assim, bem competitivo. Foi uma coisa assim que me marcou bastante, né? Essas coisas. E das brincadeiras, assim, voltando, assim, né? Até lá, naquela época, assim, então, esse negócio que Nicei, assim, oriental, é meio tímido, né? Então, acho que prevalecia, tal, né? E que a gente nunca dançava, a gente ficava só observando, né? Mas a gente lembra, assim, de bastante pessoal, assim, daquela época, assim, né? As meninas, os rapazes, assim, né? Eu tenho uma boa lembrança, assim, e lembro, assim, de várias pessoas até. Bom, pesquisando a questão das artes marciais que eram praticadas em São Carlos, né? A gente concluiu que elas começam, a história delas está muito associada à história do Caican, né? As primeiras aulas parece que acontecem no próprio Caican. As primeiras artes que a gente tem registro de ser praticadas sistematicamente são o judô, mas também tem uma participação do kendo e do sumô em alguns eventos isolados. Parece que no comecinho da década de 50 tem um encontro de artes marciais e que tem essas artes que vêm, e além do judô, o karatê-do. O judô é a primeira arte que chega em São Carlos, já tem uma equipe de praticantes no Caican durante a década de 50. Parece que em 59 surge a primeira academia fora do Caican, que é a academia do Romeu Alberto. O karatê-do já chega um pouquinho mais tarde, né? Porque a própria história dele já é mais recente e ela não é uma arte que vem do território do Japão. Ela vem de Okinawa, que é uma ilha situada no arquipélago ao sul do Japão. Tem uma história um pouco mais recente e demora um pouco mais para aportar ao Brasil. Então, o karatê-do começa a se desenvolver no seio do Caican, mais ou menos por 66, por aí, 68, né? E uma figura central para essa prática vai ser a de Minoru Harada. O Minoru, ele era praticante de judô, ele dava as aulas de judô no Caican, deu as aulas por muito tempo, né? E trouxe o karatê-do para São Carlos, fazendo um verdadeiro trabalho de pesquisa, tentando entender quais eram os fundamentos dessa arte, tentando encontrar bons professores em todo o interior de São Paulo. E ele visitava cidades, treinava com esses instrutores, trazia alguns deles para São Carlos. Então, começou a ter essas aulas dessa maneira. E aos poucos ele foi assumindo o papel de professor. Ele praticava algumas aulas, às vezes em São Paulo, às vezes em Santos. E isso no fim de semana. Na segunda-feira já estava trazendo aqueles ensinamentos para cá. E assim surge o karatê-do aqui em São Carlos, né? E a partir final da década de 70, já começa a se ter um movimento um pouco mais consolidado. As primeiras academias começam a ser inauguradas em meados da década de 80. A gente tem a academia do professor Pares, do professor Santos,
por 84, 86. Enquanto isso, o judô já estava bem estabelecido. Essa consolidação do judô se dá mais ou menos por 68. Então, na década de 70 ele já está mais forte aqui em São Carlos. E a partir dos anos 80 tem o Karatê-Do crescendo. E já tem as figuras atuantes, né, de professores formados em São Carlos, né? As faixas pretas de São Carlos que vão formar seus estudantes a partir de final dos anos 80. Então, isso a gente mostra, né, um movimento dessas artes saindo do Caican e indo para a cidade e dando suas contribuições para os cidadãos de São Carlos, né? Mas tudo surge lá da agremiação dos nipodescendentes. Então, eu cheguei em São Carlos em 2002 e percebi que aqui não havia a atividade cultural japonesa na cidade. E provavelmente, né, achei que provavelmente pelo fato do fenômeno, né, da Kaseg. Então, assim como em Maringá, que eu vim de Maringá, lá também estava bem diminuída, né, a atividade japonesa. Eu achei que aqui também fosse o caso. Somente em 2008, com a ligação da Palmira Toboi na minha casa, perguntando se eu cantava alguma música japonesa para apresentar no Matsuri, que a prefeitura estava organizando. Aí eu falei que sabia algumas músicas, assim. Ela foi em casa junto com o Jairo Toboi e aí nós combinamos então de começar a ensaiar para o Matsuri. E aí ela foi chamando as pessoas que sabiam cantar alguma música japonesa e formamos o grupo para a apresentação do Matsuri. E esse grupo continuou até hoje, se fortaleceu. Hoje é blá, 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 blá. Eu vou lá. Bom, eu cheguei no Tomonokai através de um evento que teve na Fundação Pro Memória, uma apresentação de dança japonesa, e eu me interessei e consegui ser inserida no grupo. Como que foi daí para o Tomonokai? Nós vimos dentro do grupo Tomonokai, que era um grupo de senhoras, né, um grupo de amigas, a necessidade da gente estar trabalhando com crianças, né? A gente não tinha crianças no nosso grupo e, por iniciativa da Tomoko, nós fomos montar um grupo para trabalhar com crianças. Estamos na sede social da ASEMB, Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de São Carlos. Esta sede esteve fechada, desativada desde 1998. Em outubro de 2007, conseguimos reinaugurar essa sede. 2010. Outubro de 2007. Ixi. Quase não. O Kendo em São Carlos, nós iniciamos em 1997, quando o Rodrigo Dantas Casilo Gonçalves, que era estudante de mestrado da USP, da engenharia da USP, me procurou. Eu estava lá no Instituto de Física como pesquisador visitante e aí começamos a treinar Kendo no Kaaso. Muitas vezes nós tínhamos que varrer durante meia hora o piso e praticamente o tempo de treino ficava menor.
Olha, meu nome é Yoshie Otani Boriolo. Eu sou conhecida por Irene Boriolo. Meu nome é Misao Igarashi Okino. Moro aqui em São Carlos, lá pelos 20 anos. Casei e continuo até hoje. Inclusive meu pai, eu lembro muito bem do meu pai adorava fazer isso, né? Então tem bastante foto dele, né? Ainda tem uns perdidos ainda. Em abril de 1958, nós chegamos em São Carlos, tá? A vinda em São Carlos foi aleatória, porque nós estávamos preparados para ir para o sul. Porque a vida é boa lá, você entendeu? Para quem sabe. Para quem sabe guardar e trabalhar. Da Nipo, bom, eu participava da Nipo quando era criança, né? Que eu fazia Nihongaku, né? Fazia aula de japonês. Aí as aulas de japonês pararam e aí eu me distanciei um pouco, né? Aí na adolescência eu voltei, né? Que tive contato com a parte esportiva, né? Que eu jogava vôlei. Então acho que até os meus 18 anos, 18, 19 anos, eu tive contato com a associação por causa da parte esportiva, né? O primeiro evento foi na estação, foi na festa de nações, né? Naquela época, para nós foi uma grande satisfação fazer primeiro a apresentação, que não tinha nem o kimono, não tinha tudo improvisado, né? E nós bolamos um desfile de moda, não, desfile de roupa típica, né, de criança, de adulto. Apenas foi 5 apresentações. O Senem, ele ajuda nos eventos do Kaikan, mas também o Senem, ele ficou estranho. Não, tá perfeito. Na verdade, em novembro de 2007, foi por uma iniciativa da Associação Cultural e Esportiva Nipo Brasileira aqui de São Carlos, no início na pessoa da Sandra Caibara, do Masao Akizaka, do Kado, e junto com estudantes da Universidade Federal de São Carlos, Fábio Henrique Shiga e Sabrina Araújo de França, que já tinham conhecimento dessa arte do taiko nas suas cidades, que eram de Marília e de São Caetano do Sul.